Quantas vezes você já se perguntou se realmente é possível mudar de vida? Talvez tenha olhado para sua história, para suas escolhas e para as circunstâncias que o cercam, e sentido que está preso em um ciclo que parece não ter saída. Talvez até tenha feito promessas, iniciado mudanças e abandonado no meio do caminho, porque acreditou que seria necessário transformar tudo de uma vez só. Mas eu quero que você considere algo. 40 minutos podem parecer pouco, mas são suficientes para plantar sementes mentais capazes de transformar décadas inteiras da sua vida. Napoleon Hill dizia que um único pensamento definido, sustentado com fé, pode mudar completamente o destino de um homem. Isso significa que não é preciso esperar anos para começar. A transformação começa em um instante de clareza, quando sua mente decide assumir uma nova direção. Neville Goddard reforça esse princípio ao afirmar que a imaginação é o ensaio da realidade. Em poucos minutos, ao usar sua mente de forma criativa e focada, você pode começar a reescrever internamente a vida que deseja. Assim como um arquiteto primeiro desenha no papel, o prédio que será construído, sua vida externa é construída a partir das imagens que você aceita como reais dentro de si. A analogia da bússola ajuda a entender isso. Se um navio ajusta sua rota em apenas 1 grau, pode parecer irrelevante no começo. Mas depois de quilômetros percorridos, ele estará em um destino completamente diferente. Assim também é com a sua vida. Um realinhamento de consciência feito hoje pode mudar o rumo de toda a sua história. Por isso a pergunta não é se você pode mudar sua vida, mas se está disposto a dedicar os próximos 40 minutos para compreender como unir fé, imaginação e ação em um processo de transformação real. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos pelos passos essenciais para que você reconheça o que o aprisiona. Use sua imaginação como ensaio da transformação, descubra o poder dos pequenos ajustes diários e construa a ponte entre fé e ação prática. O primeiro passo: reconhecer o que está te aprisionando. A maioria das pessoas acredita que seus maiores obstáculos estão do lado de fora. Elas apontam para a crise econômica, para o desemprego, para a falta de oportunidades, para a injustiça social, para a falta de apoio familiar. É verdade que tudo isso influencia, mas Napoleon Hill nos convida a olhar além da superfície. Os maiores obstáculos não estão no mundo externo, mas nos padrões mentais que carregamos e repetimos diariamente. Esse é o erro invisível que aprisiona milhões de pessoas. Vivem culpando as circunstâncias, mas sem perceber que as escolhas que repetem, muitas vezes há anos, são guiadas por crenças que limitam suas possibilidades. É como se a mente fosse um piloto automático, sempre levando a vida para a mesma direção, mesmo quando o coração deseja outro caminho. Napoleon Hill escreveu que os pensamentos dominantes da mente tendem a se transformar em realidade física. Isso significa que, ainda que você sonhe com abundância, se seus pensamentos dominantes são de escassez, medo ou dúvida, é isso que acabará se manifestando. Assim, o aprisionamento não está fora, mas dentro. São as ideias que você repete até acreditar que são verdades absolutas. Neville Goddard complementa com uma visão espiritual poderosa. A vida externa é sempre um reflexo daquilo que você aceita como real em sua imaginação. Em outras palavras, o mundo externo não é causa, é efeito. O verdadeiro cárcere não é a falta de oportunidades, mas a falta de consciência de que você pode escolher novos pensamentos, novas imagens, novas crenças. Para ilustrar, pense no seguinte exemplo real. Muitas pessoas dizem que não conseguem crescer porque o país está em crise. Essa é a justificativa que usam ano após ano. No entanto, mesmo em tempos de crise, há pessoas prosperando, criando negócios, encontrando novas oportunidades. Qual é a diferença? Não é a crise, mas a mentalidade. Quem acredita que está condenado pelo ambiente, se paralisa. Quem acredita que pode encontrar soluções, busca caminhos até encontrá-los. Outro exemplo, alguém que sempre reclama que ninguém reconhece meu esforço. Essa crença
se repete como um ciclo. A pessoa trabalha, mas sente-se desvalorizada, reforçando o pensamento de que nunca será reconhecida. Essa programação mental acaba levando-a a se posicionar de forma a realmente não ser vista. O problema não é apenas externo, é interno. É a crença repetida que a aprisiona. Esse é o primeiro passo para mudar sua vida. Reconhecer o que está te aprisionando. Não adianta pedir prosperidade a Deus se, ao mesmo tempo, você alimenta diariamente pensamentos que dizem que não é digno, que não é capaz, que não há saída. Aqui está o exercício prático deste bloco. Pegue um papel e escreva hoje mesmo 3 crenças ou hábitos que se repetem em sua vida e que o mantêm no mesmo ciclo. Pergunte a si mesmo: qual pensamento eu repito que me impede de avançar? Qual hábito diário me mantém preso a um ciclo de escassez? Qual justificativa eu sempre uso para não dar o próximo passo? Exemplos comuns podem ser: eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro. Eu não sou bom o suficiente. É tarde demais para recomeçar. Essas frases parecem inocentes, mas são como correntes invisíveis que prendem você ao mesmo lugar. Quando escritas no papel, ganham forma, e só assim você consegue enfrentá-las conscientemente. Napoleon Hill dizia que um homem só se liberta quando identifica o inimigo invisível que o mantém cativo. Esse inimigo, na maioria das vezes, não é uma pessoa, nem uma situação externa, mas uma crença silenciosa que se repete no subconsciente. A metáfora do pássaro em uma gaiola ajuda a entender. Muitas vezes, o pássaro passa tanto tempo preso que, mesmo quando a porta é aberta, ele não voa. Ele já acredita que não pode sair. Assim também é a mente. Mesmo quando há oportunidades, você pode não enxergá-las porque está condicionado a acreditar que não existem. Portanto, o primeiro passo é reconhecer a gaiola. Não se trata de se condenar ou sentir culpa, mas de olhar para si com coragem e dizer: agora eu enxergo as correntes que me prendem. Só quem reconhece pode quebrar. E aqui está a frase âncora deste bloco. Eu escolho enxergar minhas crenças e hábitos aprisionadores, porque só assim posso me libertar. Repita essa frase durante a semana, sempre que perceber que um pensamento negativo se repete. Essa prática simples cria consciência, e consciência é o primeiro tijolo da mudança. Lembre-se, você não está preso às circunstâncias, você está preso às ideias que aceitou como verdades. E o primeiro passo da transformação é reconhecer essas ideias, nomeá-las e decidir que não terão mais poder sobre você. O segredo da imaginação como ensaio da transformação. Uma das maiores revelações espirituais e práticas é que sua vida externa não nasce do acaso, mas daquilo que você mantém como imagem e convicção no seu interior. Neville Goddard afirmou com clareza: sua vida externa é sempre o reflexo daquilo que você aceita como real em sua imaginação. Essa é uma verdade que pode parecer simples demais para alguns, mas é exatamente nela que está escondido o segredo da transformação. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, também reforça esse princípio quando fala sobre o pensamento dominante. Ele ensina que todo homem se torna aquilo que pensa de forma persistente. O que você imagina repetidamente, com fé e emoção, acaba tomando forma na realidade. E a neurociência confirma isso. Pesquisadores descobriram que, quando você imagina intensamente uma experiência, as mesmas áreas do cérebro são ativadas como se você estivesse vivendo aquilo de fato. Por exemplo, um atleta que imagina mentalmente a corrida, passo a passo, ativa os mesmos circuitos neurais que utilizaria na pista. O cérebro não diferencia a prática real da prática mental intensa. Isso significa que, quando você imagina a vida que deseja com intensidade e emoção, seu cérebro já está ensaiando para vivê-la. Essa é a chave. A imaginação não é fantasia, é ensaio da realidade. Mas aqui existe um detalhe fundamental. Muitas pessoas usam a imaginação de forma inconsciente para reforçar seus medos. Passam horas pensando no que pode dar errado, no fracasso, na rejeição, na falta. Estão constantemente ensaiando para viver a vida que não querem. E, inevitavelmente, é isso que acabam atraindo.
porque sua mente subconsciente não distingue entre imaginação criativa e realidade indesejada. O chamado aqui é para usar sua imaginação de forma consciente, como um instrumento de criação. Se você quer mudar sua vida, precisa primeiro mudá-la dentro de você. Neville Goddard ensinava que, ao fechar os olhos e imaginar em detalhes a vida desejada, você deve senti-la como se já fosse real. Não basta visualizar como quem assiste a um filme distante. É preciso se colocar dentro da cena, sentir as emoções, experimentar a gratidão como se já estivesse vivendo aquilo. Esse sentimento é a ponte entre a imaginação e a manifestação. Pense em uma metáfora simples. Um ator ensaia várias vezes antes de subir ao palco. Ele repete falas, gestos, expressões, até que o papel se torna natural. Da mesma forma, você precisa ensaiar mentalmente a vida que deseja, até que ela se torne natural dentro de você. Quando isso acontece, sua mente subconsciente aceita como verdade, e o universo começa a alinhar circunstâncias para que se realize. Aqui está a prática sugerida. Dedique 10 minutos por dia para visualizar em detalhes a vida que deseja. Feche os olhos, respire profundamente e imagine como seria acordar no lar que sonha, realizar o trabalho que ama, viver com saúde, prosperidade e propósito. Sinta-se grato como se já estivesse vivendo essa realidade. Para facilitar, escolha apenas uma área por vez: finanças, saúde, relacionamentos, espiritualidade, e mergulhe nessa cena com todos os sentidos. Imagine os sons, as cores, os cheiros, os detalhes. Quanto mais viva for a imagem, mais forte será o impacto no subconsciente. E aqui entra a frase âncora deste bloco. Minha imaginação é o ensaio da realidade que estou criando. Repita-a antes e depois do exercício de visualização. Essa frase ajuda a reprogramar sua mente para entender que imaginar não é perder tempo, mas investir na construção da sua vida. Um exemplo real pode ilustrar esse poder. Um empresário, antes de fundar sua companhia, passou meses imaginando em detalhes como seria a empresa, o escritório, os clientes, as reuniões. Ele dizia que, quando finalmente abriu as portas, já se sentia familiarizado com tudo, porque havia vivido tantas vezes em sua imaginação que a realidade parecia apenas confirmação. O mesmo acontece com atletas de alta performance. Michael Phelps, campeão olímpico, revelou que ensaiava mentalmente cada prova, imaginando até os possíveis erros e como iria superá-los. Quando chegava o dia da competição, sua mente já havia vivido aquela vitória dezenas de vezes. Você pode aplicar esse princípio em qualquer área da sua vida. Quer mudar suas finanças? Imagine-se pagando suas contas com tranquilidade, investindo, ajudando pessoas. Quer mudar sua saúde? Imagine-se cheio de energia, praticando atividades físicas, sentindo seu corpo forte. Quer transformar seus relacionamentos? Imagine-se rodeado de pessoas que amam, respeitam e apoiam você. Napoleon Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. A imaginação é exatamente esse momento em que você concebe o futuro desejado. E a crença nasce quando você sente como se já fosse real. Portanto, não subestime o poder de dedicar apenas 10 minutos do seu dia para essa prática. Esses minutos, repetidos com fé e constância, podem redefinir completamente os próximos anos da sua vida. Lembre-se, a transformação não começa fora, começa dentro, na forma como você usa sua imaginação. Use-a para criar, não para temer. Use-a para ensaiar a vida que deseja, não a que teme. A revelação contra-intuitiva. Mudar sua vida não é mudar tudo, mas mudar a direção. Muitas pessoas travam no processo de transformação porque acreditam que mudar de vida significa mudar absolutamente tudo de uma vez. Pensam que precisam largar o trabalho atual, trocar de cidade, romper relações, reinventar-se da noite para o dia. E diante desse peso, sentem-se paralisadas. O resultado é que continuam no mesmo lugar, repetindo os mesmos ciclos. O grande insight é este: mudar sua vida não é mudar tudo de uma vez, mas mudar a direção.
Assim como um navio não precisa virar 180 graus de uma só vez para alcançar um novo destino, basta um pequeno ajuste de rota para que, com o tempo, ele esteja em um porto completamente diferente. Napoleon Hill insistia no princípio da persistência diária. Ele dizia que grandes conquistas não nascem de atos gigantescos isolados, mas da constância em pequenos ajustes feitos dia após dia. É isso que diferencia os que avançam dos que permanecem estagnados. A capacidade de manter microações consistentes, que com o tempo produzem resultados extraordinários. Pense em um exemplo prático. Alguém que decide estudar apenas 30 minutos por dia. No início pode parecer insignificante, mas em 2 anos essa pessoa pode dominar um novo idioma, conquistar uma certificação ou transformar completamente sua carreira e sua renda. Não foi uma revolução de um dia para o outro, mas pequenos passos consistentes que mudaram a direção da sua vida. Outro exemplo, uma pessoa que começa a caminhar 20 minutos por dia. No primeiro mês, talvez quase não perceba mudanças, mas depois de 6 meses, seu corpo, sua energia e até sua autoestima estarão transformados. Mais uma vez, não foi a mudança radical, mas o microajuste diário que trouxe uma revolução silenciosa. A metáfora do navio ilustra bem essa verdade. Imagine uma embarcação que segue em linha reta. Se ela alterar sua rota em apenas 1 grau, no início, a diferença será imperceptível. Mas após centenas de quilômetros, estará em um destino totalmente diferente. Assim também é sua vida. Um pequeno ajuste de mentalidade, um novo hábito cultivado. Uma escolha mais consciente pode, em alguns anos, colocá-lo em um lugar completamente novo. O erro de muitos é esperar por uma grande virada, uma espécie de momento mágico, em que tudo mudará de uma vez só. Esse tipo de pensamento gera frustração, porque a vida raramente se transforma dessa forma. As verdadeiras mudanças são graduais, silenciosas, acumulativas. Neville Goddard dizia que você não precisa mudar o mundo inteiro, apenas a concepção que mantém de si mesmo. Essa é a essência do ajuste de direção. Não é necessário mudar todas as circunstâncias externas de uma só vez. Basta mudar a visão interna que você tem sobre si e sustentar isso em pequenas ações. Aqui entra o exercício prático deste bloco. Em vez de pensar em revoluções imediatas, pergunte a si mesmo: qual pequeno hábito, se praticado todos os dias, mudaria minha vida em 1 ano? Qual microajuste na forma de pensar poderia me colocar em uma nova rota de prosperidade? O que eu posso começar agora, em menos de 15 minutos por dia, que mudará meu futuro? Pode ser tão simples quanto ler 10 páginas de um livro, escrever afirmações de fé todas as manhãs, economizar uma pequena quantia por semana ou dedicar tempo para planejar. O importante é a constância. Napoleon Hill dizia que a persistência é ao caráter humano o que o carvão é ao aço. É a repetição diária, muitas vezes invisível, que cria a força necessária para grandes conquistas. Essa revelação contra-intuitiva liberta você do peso da pressa. Não é preciso mudar tudo agora. É preciso apenas mudar a direção e sustentar essa nova rota com perseverança. A frase âncora que sintetiza este bloco é: não preciso mudar tudo de uma vez. Preciso mudar a direção e manter o caminho. Repita isso sempre que sentir ansiedade por resultados imediatos. Essa afirmação traz paz ao coração e clareza à mente, lembrando que a transformação não está no tamanho do passo, mas na constância da caminhada. A história de vida de muitas pessoas de sucesso confirma esse princípio. Poucos deram saltos gigantescos da noite para o dia. A maioria construiu sua prosperidade através de decisões pequenas, mas alinhadas, sustentadas com disciplina ao longo dos anos. Portanto, não espere a revolução imediata. Comece hoje com um pequeno ajuste. Mude a rota em 1 grau e em poucos anos você estará em um destino que nunca imaginou. A ponte entre fé e ação prática. Um dos erros mais comuns no caminho da prosperidade é acreditar que apenas pensar positivo, fazer afirmações ou orar já é suficiente para mudar completamente a vida. Do outro lado, há também quem acredite que somente ação, esforço e luta constante trazem resultados.
Ambas as visões estão incompletas. A verdadeira transformação nasce quando fé e ação se encontram. Napoleon Hill afirmou de maneira clara: a fé sem ação é morta, mas a ação sem fé é cega. Essa frase resume a ponte que precisamos construir. Fé é a energia que impulsiona, é a convicção de que o impossível pode se tornar realidade. Mas se a fé não é acompanhada por ações concretas, ela se torna apenas um desejo abstrato. Da mesma forma, a ação sem fé é vazia, mecânica, sem direção clara, muitas vezes gerando apenas cansaço e frustração. Imagine alguém que passa horas afirmando que vai prosperar, mas continua repetindo os mesmos hábitos de endividamento e desorganização financeira. Sua fé é real, mas não se traduz em práticas que sustentem o resultado desejado. Do outro lado, pense em alguém que trabalha 14 horas por dia, corre de um lado para o outro, mas sem clareza de propósito, sem visão maior, sem fé em algo além do esforço humano. Essa pessoa pode até acumular resultados temporários, mas viverá exausta, sempre com a sensação de vazio. A ponte entre fé e ação prática é o caminho do equilíbrio. É entender que a fé gera a coragem de agir e que a ação fortalece a fé ao produzir resultados visíveis. Um ciclo virtuoso começa. Quanto mais você crê, mais ousa agir. Quanto mais age, mais vê frutos. Quanto mais vê frutos, mais sua fé se fortalece. A metáfora do agricultor ilustra essa verdade. Ele planta a semente com fé, confiando que a terra e o sol farão sua parte. Mas não basta orar pela colheita. Ele precisa regar, cuidar, proteger o solo. Da mesma forma, você precisa plantar sua fé em forma de oração, visualização e afirmação. Mas também precisa regar essa fé com ações práticas que sustentem o crescimento. Aqui entra o exercício prático deste bloco. Escreva hoje mesmo 3 ações concretas que estejam alinhadas ao futuro que deseja e comprometa-se a executá-las nas próximas 24 horas. Por exemplo, se deseja prosperidade financeira, pode ser organizar suas finanças, abrir uma poupança ou investir em aprendizado sobre finanças. Se deseja saúde, pode ser iniciar uma caminhada de 20 minutos, marcar uma consulta médica ou ajustar sua alimentação. Se deseja fortalecer sua espiritualidade, pode ser reservar um tempo diário para meditar, orar ou estudar textos edificantes. O importante é que essas ações sejam simples, claras e possíveis de realizar imediatamente. Isso cria um senso de movimento que alimenta sua fé. Neville Goddard lembrava que imaginar é viver antecipadamente. Mas para que a imaginação se materialize, é preciso honrá-la com passos no mundo físico. É como se você dissesse ao universo: eu acredito tanto nessa visão, que já ajo como se fosse real. Essa atitude cria um alinhamento poderoso entre o invisível e o visível, entre a fé e a obra. A ciência também apoia esse princípio. Estudos mostram que quando uma pessoa age de acordo com sua visão, seu cérebro libera neurotransmissores como dopamina, que reforçam a sensação de progresso. Essa sensação, por sua vez, aumenta a motivação e cria um ciclo de crescimento contínuo. Napoleon Hill insistia que ideias só têm valor quando acompanhadas de ação. Quantos têm sonhos grandiosos que permanecem apenas no papel porque nunca deram o primeiro passo? E quantos começaram com uma ação pequena, quase insignificante, mas sustentada, e construíram impérios? A ponte entre fé e ação prática não exige passos gigantescos, exige coerência. Exige que cada oração seja seguida de um ato, que cada visualização seja seguida de uma escolha prática, que cada afirmação seja confirmada com um movimento real. Aqui está a frase âncora deste bloco: minha fé me dá coragem, e minha ação dá vida à minha fé. Repita-a sempre que sentir a tentação de apenas esperar, ou ao contrário, de apenas agir sem propósito. Essa frase traz equilíbrio e clareza, lembrando que a transformação exige as 2 asas, fé e ação. Para encerrar este bloco, pense na metáfora do voo. Um pássaro não consegue voar apenas com uma asa. A fé é uma asa, a ação
é a outra. Se uma delas falta, o voo não acontece. Mas quando ambas se movem em harmonia, ele sobe aos céus. Assim também é sua vida. Só alcançará novos patamares quando fé e ação se moverem juntas. Chegamos ao final destes 40 minutos. E talvez você esteja se perguntando, será que algo tão simples pode realmente transformar minha vida? A resposta é sim, porque a mudança verdadeira não acontece em um único salto milagroso, mas em um instante de clareza que redefine seu caminho. O Dr. Bruce Lipton demonstrou em suas pesquisas que nossos pensamentos e emoções mudam a química do nosso corpo. Quando você altera o estado mental, muda literalmente os sinais que suas células recebem. Isso significa que, ao escolher pensamentos de fé, coragem e abundância, você está reprogramando sua biologia para responder ao novo futuro que deseja viver. Joseph Murphy acrescenta que o subconsciente aceita imediatamente aquilo que você repete com emoção e convicção. Ou seja, sempre que você se imagina vivendo a vida que deseja e sente gratidão como se já fosse real, sua mente subconsciente começa a trabalhar silenciosamente para alinhar as circunstâncias externas com essa nova realidade. É por isso que estes 40 minutos não foram apenas palavras, mas um chamado. Um chamado para você reconhecer o que o aprisiona, usar a imaginação como ensaio da transformação, compreender que mudanças reais nascem de microajustes consistentes e, finalmente, unir fé e ação prática. Não se trata de mágica, mas de ciência da mente e fé aplicada. O que você fizer com essas ideias nas próximas horas determinará se elas serão apenas conhecimento ou se transformarão em poder real. E a frase que deve ficar gravada em seu coração é esta: dedique 40 minutos para alinhar sua fé, imaginação e ação, e você terá iniciado a transformação mais importante da sua vida. Se este vídeo falou com você e acendeu dentro de si uma chama de esperança e clareza, não guarde isso apenas para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Inscreva-se no canal para continuar recebendo ensinamentos inspirados em Napoleon Hill, Neville Goddard, Joseph Murphy e outros mestres que nos mostram como unir espiritualidade e prática para criar prosperidade real. Deixe o seu like. Isso fortalece nosso trabalho e ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas que, como você, estão em busca de transformação interior e abundância. E não se esqueça de ativar o sininho para ser avisado sempre que novos vídeos forem ao ar. Assim você estará conectado constantemente a esse círculo de fé, inspiração e prosperidade. Lembre-se, a transformação não acontece em um dia, mas ela pode começar em um único instante de decisão. Que este seja o seu instante.